Olá, galera, tudo bacana, tudo legal, pessoal? Vamos a mais um Rumo à Posse. E hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a banca Consulpan, tá? Muita gente me pediu essa banca e, enfim, vamos trabalhar com ela, né? Passando um pouco as suas características. Não se esqueçam de falar aí com seus amigos, pessoal que está a fim de fazer concurso, familiares, apertar o sininho, dar like, enfim, fazer todas aquelas coisas para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Legal, pessoal? Bom, vamos lá. Quais são as principais características da banca Consulpan? Primeiro, as questões de interpretação de textos. São questões tranquilas, sem grandes dificuldades. Eles não buscam aquelas coisas tipo FGV, botar o candidato em dúvida entre duas alternativas. Não. Basta você ser atento ao texto, né, e que você consegue resolver as questões de interpretação até com uma grande facilidade. Mas o que é interessante na parte textual da Consulpan é o que diz respeito à tipologia e gêneros textuais. Isso aí eles já gostam bastante. Se o texto é descritivo, dissertativo, narrativo. Se o texto é dissertativo, argumentativo. Tá? Então, eles gostam muito desse tipo. E os gêneros textuais, se o texto é publicitário, se é um texto jurídico, se é um texto informativo, se é um texto injuntivo, instrucional. Eles também procuram trabalhar com a questão se um texto ele é baseado, né? Porque você pode receber uma informação de várias formas diferentes. Você pode receber uma informação, por exemplo, só por palavras redigidas, né? Então, esse é um meio de linguagem. Mas você também pode receber uma mensagem por meio de um desenho, né? Por uma imagem, um texto imagético, que vem de imagem, né? As charges, por exemplo, eles trabalham de uma forma que eles chamam de multimodal. O que é uma forma multimodal? É quando você trabalha nas charges com a imagem, um desenho que já passa uma mensagem escrita. Às vezes só vem o desenho. E só pela fisionomia das pessoas, só pela imagem, pelo desenho, você consegue absorver todas aquelas informações. Já outras charges que eles unem os desenhos às palavras escritas, a linguagem comum, redigida, as palavras. Então, então você consegue passar para o leitor a informação por meio de dois tipos de linguagem. A linguagem escrita e a linguagem por meio de imagens, a linguagem imagética. Tá legal? Isso é muito legal também. Então eles trabalham muito com esse contexto. Eu trouxe uma questão sobre isso que é muito bacana. Como sempre, todas as bancas cobram questões de conjunções. Sempre, sempre, sempre. O assunto conjunção se faz presente nessa banca. Flexão verbal. Flexão verbal, engraçado que uma coisa que eu percebi nas questões é que eles não trabalham muito com o conceito, assim, buscar qual verbo está conjugado erradamente. Por exemplo, entreter-se, está errado, certo? Entretivesse. Eles pouco trabalham com esse tipo de questão. O que eles procuram trabalhar você consegue identificar que um determinado verbo está num determinado tempo, que esse verbo está concordando com um determinado elemento. Então, eles gostam sobretudo, de identificação do tempo e do modo. Tá? Se o verbo está no modo indicativo, se está no modo subjuntivo. Cara, eu acho que uma pessoa que faz concurso público é o mínimo que o cara tem que saber. Ele tem que saber todos os tempos, todos os modos, né? Indicativo, presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, futuro do indicativo, futuro do pretérito. Subjuntivo, presente, pretérito imperfeito, futuro. Né? Nós temos também um imperativo que é afirmativo ou negativo. Mas, sobretudo, os do indicativo e do subjuntivo é o que eles mais cobram. Beleza? Maravilha. Regência.
As questões de regência que eu vi também não são aqueles casos daqueles verbos aspirar, assistir, visar, lembrar, esquecer, não, aqueles casos tradicionais. Não, eles pegam um verbo qualquer e perguntam qual é o tipo de transitividade. Verbo comprar, um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa. Precisar é um verbo transitivo indireto, quem precisa de alguma coisa. Ou se o verbo é um verbo de ligação, né? Aqueles verbos que indicam a ideia de estado ou qualidade, ser, estar, ficar, permanecer. Tá legal? Maravilha. O que mais que eles cobram? Pontuação. Aí entram também naquelas questões de frase certa e frase errada. Questões de pontuação, crase, concordância, colocação pronominal. Tá? Então, ele quer que o candidato identifique se uma frase está pontuada corretamente, se o emprego da crase está correto ou incorreto, se a concordância aplicada naquela frase está devida ou indevida, e assim vai. Assim como a parte de colocação pronominal. Estilística. O que é estilística? Estilística é parte de figuras. Metáfora, metonímia, hipérbole e tal. Também de vez em quando cai. Eufemismo. Funções de linguagem. Tá? Que são aquelas funções, se é conativa, metalinguística, referencial, expressiva, poética. Tá? Inclusive, no meu curso de português, né, no curso de português avançado, um dos pontos que a gente trabalha como bônus isoladamente é justamente essa parte de funções de linguagem. Ele não vem no corpo do curso, mas é um dos bônus. Né? O cara, quando compra o curso de português avançado, ele já recebe isso gratuitamente. Tá? E não são todas as bancas que cobram, mas quando cobram, vem, digamos assim, especificado no programa. Por isso, inclusive, que eu não coloquei no corpo do curso. Por quê? Porque se não vier no programa, ele não vai cobrar. Então o cara vai estudar à toa. Então eu coloquei como a parte isso, porque caso venha especificado no programa, tá lá e ele pode estudar, tá? Mas se não vier, aí não estuda. Essa banca, por exemplo, Consulpan gosta de cobrar esse assunto. Análise morfossintática. Isso aqui também é uma outra coisa interessante, a maneira como eles cobram. Certo? Análise morfossintática, eles pegam uma frase e vão fazendo vários comentários sobre essa frase. Isso eu vi em várias provas diferentes. Então eles perguntam se uma palavra, carro, como classe gramatical. Por isso até que eu coloquei morfossintática, porque morfossintática vem de morfológico e de sintaxe, mistura as duas coisas. A parte morfológica é a parte que diz respeito às classes gramaticais. Se é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome numeral, uma conjunção. Certo? E a parte sintática é a parte das funções sintáticas. Se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto, adnominal. E além disso, também a parte da classificação das orações. Certo? Se a oração é subordinada, substantivo, subjetivo, objetivo indireta, direta, e assim vai. A oração subordinada, adverbial, condicional, oração coordenada, enfim. Por fim, ortografia. Ortografia, eu vi as questões que eu vi mais de ortografia dizem mais respeito ao emprego do porquê. É uma coisa curiosa. Assim, eu acho que eu vi as poucas questões que eu vi de ortografia eram sobre o emprego do porquê. Tá legal? Bom, enfim, pessoal, os assuntos são esses aqui que eu vi mais cobrados, tá? Esse aqui é o perfil da banca Consulpan. Vamos então para as questões que eu achei assim mais interessante a gente trabalhar, né? O que eu falei sobre a questão dos verbos, né? Que eles trabalham mais não com a forma verbal, se amanhã eu me entreter, tá errado, se amanhã eu me entretiver, não vai trabalhar com isso. Se eu ver o jogo hoje, tá errado, também estaria errado, se eu vir o jogo hoje. Tá legal? A questão não é por aí, é a identificação da flexão do verbo. Bom, vamos lá. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa falsa? Então ele vai te dar 3 afirmativas corretas, só uma vai estar errada. Vamos lá. O verbo ser no trecho esses dados são consistentes está flexionado de forma correta. São. Verbo ser, né? Está na forma verbal são. Está na terceira pessoa do plural.
e está na terceira pessoa do plural porque concorda com o sujeito esses dados. Então, está flexionado de forma correta? Está. Está no plural, o sujeito está no plural, a flexão está perfeita. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Esses dados são consistentes. Perfeito. Vamos lá. Letra B. O verbo saber no trecho não foi possível descobrir se os participantes sabiam. Está no modo subjuntivo. Opa, vamos lá. Eu sabia, tu sabias, ele sabia, sabíamos, sabias, sabiam. Isso é pretérito imperfeito do indicativo. Tá? É aquele tempo verbal, inclusive, pretérito imperfeito do indicativo. É aquele tempo verbal, inclusive, que indica o quê? Uma ideia de passado, mas com aquele passado com caráter habitual, costumeiro, duradouro. Então, os participantes sabiam, eles não souberam uma coisa ontem, não, eles já sabiam. Tem um bizu, inclusive, para identificar o pretérito imperfeito do indicativo, que é o emprego da palavra antigamente. Cara, é muito legal. Olha lá, olha só a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente eu estudava muito. Significa o quê? Que eu tinha o hábito de estudar muito. Tá? Eu não estudei uma vez. Tá legal? Ótimo. Então estudava, dá uma ideia de passado, sim, mas passado com valor duradouro, costumeiro, habitual, então, algo que se estende. Daí o emprego de antigamente para você flexionar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Puxa, aí eu me lembro, gente, que houve uma prova de português lá na década de 80, que eu na véspera estudei muito para ela. Ou seja, eu estudei muito na véspera para aquela prova. Estudei o pretérito perfeito, que dá a ideia de passado também, mas passado com valor pontual, isolado. Eu não estudava sempre diferente, olha lá. Estudava dar uma ideia de algo habitual, costumeiro. Eu estudei para aquela prova, ou seja, foi um fato isolado. Tá? Então, quando eu falo que eu estudei uma vez para uma determinada prova, dá uma ideia de passado, mas com esse caráter isolado, pontual. Tranquilo? Então, não confundir o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito do indicativo. E outra coisa, bom, a resposta é essa, né? Porque esse verbo, essa forma verbal sabiam, está no pretérito imperfeito, mas do indicativo. E existe também, então, olha lá, só para a gente deixar a cabeça de vocês bem legal. O pretérito imperfeito a gente utiliza antigamente. O pretérito perfeito do indicativo a gente utiliza ontem. Ontem eu estudei, ontem eu fiz, ontem eu brinquei. Certo? E o pretérito imperfeito do subjuntivo eu uso se ontem. Então, o verbo saber, para que estivesse no pretérito modo subjuntivo, seria verbo saber se ontem eu soubesse. Soubesse estaria no modo subjuntivo. Seria o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, soubesse está no modo subjuntivo. Sabiam está no modo indicativo. É o pretérito imperfeito do indicativo. Ele pede a opção errada, né? A opção que apresenta uma afirmativa falsa é a letra B, porque esse verbo não está no modo subjuntivo e sim no modo indicativo. Letra C. O verbo dizer no trecho, os pesquisadores dizem também que os achados indicam. O verbo dizer está no presente do indicativo. Sim, eu digo, tu dizes, ele diz, dizemos, dizeis, dizem. Isso aqui é o presente cativo, tá? Dá ideia, inclusive, de presente. O comentário está perfeito. Você vê que eles gostam muito de trabalhar justamente com esse conceito, né? De você identificar o tempo do verbo. Por fim, letra D. O verbo ser no trecho conteúdos falsos, como se fossem... Aí ele diz que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha só, gente. O que eu ensinei para vocês? Para eu conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo, utilizar o bizu se ontem. Então, o verbo ser. Se ontem eu fosse... Né? Ah, Roseta, mas isso não é verbo ir, não. É engraçado, eles coincidem aí, né?
Fosse pode ser verbo ir e verbo ser. Se ontem eu fosse ao teatro, é verbo ir. Mas se eu fosse uma pessoa mais calma, tá? É o verbo ser. Então, se ontem eu fosse, se ontem tu fosses, fôssemos, fossem, se as notícias fossem verdadeiras, isso aqui realmente é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza, o comentário está adequado. Essa questão, então, tem como resposta a letra B de bola. Essa questão é muito legal, tá? Então, é uma charge, né? Uma brincadeira, certo? E aí tem uma entrevista de emprego, aí foi feita a pergunta, cite uma qualidade sua. Aí o outro indivíduo fala, eu sou um cara que está sempre pensando no futuro. Muito bom. E o que o senhor espera desse emprego? As férias. É muito engraçado. Então, na entrevista de emprego, cite uma qualidade sua. Eu sou um cabra que está sempre pensando no futuro. Eu chamei a atenção para esses dois elementos, cabra e tá, porque isso indica uma grande coloquialidade. O que é coloquialidade? Uma linguagem coloquial, certo? Uma linguagem informal, a linguagem que a gente utiliza até em botequim, não numa entrevista de emprego. Então o texto é de uma grande coloquialidade, certo? E aquilo que eu falei sobre gêneros e tipologia textual, certo? Olha lá, gênero textual meme, né? que é famosa agora, né? Meme, isso, né? É uma linguagem, inclusive, que ela é recente, porque, né? É uma linguagem recente, o meme, né? O meme é uma coisa que veio do computador, né? Veio do WhatsApp, veio do emprego do Facebook, certo? Então, o meme. E aí ele pergunta assim, quais são as características desse meme aí? Bom, vamos lá. Uma coisa legal, por exemplo, nas alternativas B e C aparece modalidade imagética. É verdade? É, mas é incompleto. Por quê? Porque na realidade você tem um caráter multimodal. Por quê? Por que multimodal? Porque você tem a característica imagética, sim, mas você também tem a característica da linguagem escrita. Então você tem a imagem? Tem. Mas você também tem a palavra escrita, né? Na meme. No meme, até hoje, uma palavra nova, não sei se é masculina ou feminina. Tem gente que usa feminino, tem gente que usa masculino. Como é um vocábulo que ainda está, digamos assim, está sendo inserido na língua agora, então não se tem uma definição exata de qual é o gênero. Então, se eu tivesse que escolher entre caráter multimodal ou modalidade imagética, eu escolheria multimodal. Por quê? Porque abrange os dois e realmente tem a linguagem escrita. Bom, vamos lá. Caráter multimodal. Beleza. Discurso cômico. Lógico, ele é engraçado, né? A intenção é fazer uma graça. Apuro linguístico aí não. Apuro linguístico não. Apuro linguístico quer dizer você buscar a exatidão linguística. Não, você vê que eu sou um cabra que tá. Isso aqui é uma forma abreviada de estar. Tá? Então, olha só. É uma linguagem coloquial, informal. Modalidade imagética. Não posso dizer que está errado, só está incompleto. Discurso satírico. É uma sátira, beleza. Linguagem coloquial, beleza. Suporte analógico, não, é um meme. Meme é feito, né? Meme é feito no computador. Certo? É no computador, no celular. Então, nesse mundo digital, nesse mundo virtual hoje que estamos vivendo. Então, isso não existia. Né? Por exemplo, meme é uma coisa que não existia na época dos jornais comuns, jornal escrito. Inclusive, meme não precisa ter digamos assim, um jornal formal. Não, meme é de pessoa para pessoa, é de grupo, de alguém que cria, certo? E cria e a coisa pega,
né, viraliza. Então não é linguagem totalmente digital. Inclusive uma coisa nova. Meme vai aparecer onde? No seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Então não é analógico. Mesma coisa. Modalidade imagética. Digamos assim, incompleto. Cômico, beleza. Apuro linguístico, não. Também não é analógico. Letra D, multimodal. Sim, tem os dois. A imagem e a escrita. Discurso cômico. Legal. Linguagem coloquial. Eu sou um cabra que tá... Óbvio. E o suporte digital, lógico. É o computador, é o celular. Enfim. Então a resposta completa é a letra D de dado. Maravilha. Questão muito legal, muito bonitinha, muito bem feita. Vamos lá. Para a gente fechar aí a nossa última questãozinha hoje. Olha lá. Foi aquilo que eu falei sobre os comentários morfossintáticos. Ele pegou uma frase, né, que começa aqui no para e vai até conjunto, e vai fazendo comentários. E ele pede o comentário correto quanto aos elementos. Vamos lá. Letra A. A expressão esses objetivos desempenha a função de sujeito. Não. Olha lá, o sujeito é nós. O verbo, inclusive, está na primeira pessoa do plural. Para eu alcançar, para tu alcançares, para ele alcançar, para nós alcançarmos. Sujeito é nós. Esses objetivos, quem alcança, alcança alguma coisa. O verbo alcançar é um verbo transitivo direto. Tá? Ele pede um complemento, mas ele pede um complemento sem preposição. Esses objetivos é objeto direto. Então, ele não desempenha a função de sujeito, mas sim de objeto direto. Letra B de bola. Há nesse período objeto indireto, certo? Composto por dois núcleos. Não são dois núcleos, são três. Repare só. Realmente o verbo acreditar é transitivo indireto. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Só que o complemento dele, olha lá, nós acreditamos em quê? Nós acreditamos na cooperação, primeiro objeto indireto, o núcleo é a cooperação. Nós acreditamos em que mais? Nós acreditamos também no intercâmbio, outro objeto indireto, e o núcleo é intercâmbio. E lá no fim, e nós acreditamos também no trabalho conjunto. Tem o terceiro objeto indireto, em que o termo trabalho é o terceiro núcleo. Então eu tenho três núcleos que estão complementando a ideia do verbo acreditar. Eu realmente tenho o verbo transitivo indireto, mas que ele não é composto com dois núcleos, mas sim com três núcleos. Dois dos substantivos têm complemento nominal. Aliás, eu achei essa frase tão mal redigida, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que você tem dois substantivos que são complementados por complemento nominal. Tá? Então, eu escreveria de uma outra maneira. Dois substantivos requerem complemento, algo do gênero. Agora, dois substantivos têm complemento nominal. E na realidade, esse aqui, ó, intercâmbio, a palavra intercâmbio, esse vocábulo, esse substantivo intercâmbio, ele tem dois complementos. E aqui ele está falando o contrário. Que dois dos substantivos têm complemento. Não, é um substantivo que é intercâmbio. Então, eu tenho esse substantivo que tem dois complementos nominais. Experiências, tá? E boas práticas. Experiências e boas práticas. Então, aqui na realidade, na letra C, ele inverte. Não é dois dos substantivos do período tem complemento nominal, é um dos substantivos tem, aí sim, dois complementos nominais. Bom, a resposta só pode ser letra D. E é realmente. Nós temos uma oração subordinada reduzida de infinitivo. E temos mesmo. Olha lá. Para alcançarmos nosso objetivo, isso aqui, ó, para a fim de, com o objetivo de, com a intenção de. Tá? Isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. Esta primeira oração é uma oração subordinada adverbial
final. E essa oração subordinada adverbial final, ela vem com a forma verbal alcançarmos. Gente, quem estudou comigo conhece um bizu que é maneiríssimo. Alcançarmos, toda vez que um verbo terminar em R, RES, R, RMOS, RDES ou REM, ele pode estar no futuro do subjuntivo ou no infinitivo pessoal, certo? Pode tanto estar no futuro do subjuntivo quanto no infinitivo pessoal. E aí eu ensino o bizu do fazer ou fizer. Se eu substituir bater fizer, é futuro do subjuntivo. Por outro lado, se eu substituir bater fazer, é infinitivo. Se a frase fosse se alcançarmos alguma coisa, olha lá, o verbo terminou em RMOS, está aqui, ó, RMOS. Certo? Bom, vamos lá. Se fazer o trabalho ou se fizer o trabalho? Se fizer o trabalho. Como eu substituí bateu fizer, esse verbo está no futuro subjuntivo. Só que na frase, gente, é para alcançarmos. Olha lá, para alcançarmos. Vou apagar aqui para facilitar a minha visualização. Para alcançarmos. O verbo terminou em RMOS. Certo? Como o verbo terminou em RMOS, igual se alcançarmos, aliás, ficaram até iguais as formas. Tá? Se o verbo terminou em RMOS, você já sabe de antemão que o verbo pode estar no futuro, como pode estar no infinitivo. Para fazer o trabalho, para fizer o trabalho, para fazer o trabalho. Como eu substituí bateu fazer, este verbo está no infinitivo pessoal. Por isso que esta oração, tá, é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Por quê? Porque a forma verbal alcançarmos está no infinitivo. Então, essa oração subordinada adverbial final, ela é reduzida de infinitivo, porque o único verbo presente nesta oração está flexionado no infinitivo pessoal, mas está no infinitivo. É uma oração subordinada adverbial reduzida, adverbial final reduzida de infinitivo. Beleza? Então, as questões de morfossintaxe são assim, ele pega uma frase e vai tecendo comentários. Se o termo é substantivo, adjetivo, se a oração é reduzida, se a oração é isso, é aquilo, se tem complemento nominal, se tem objeto direto, se tem sujeito, enfim. As questões de morfossintaxe têm essa característica, nessa banca chamada Consupan. Valeu, galera! Foi bacana? Foi bonito, né? Não se esqueçam de que na quinta-feira nós temos a nossa live, né, que já está aí há mais de um ano, né, já há 1 ano e 2, 3 meses, sei lá, 1 ano e 3, 4 meses. Tá? E na próxima terça-feira estaremos juntos novamente com mais um Rumo à Posse. Valeu, galera, foi muito bom aqui estar com vocês novamente. Grande abraço e até a próxima!